E eu quero convidar você nessa manhã para nós meditarmos na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu quero trazer uma mensagem hoje que tem como tema: não tire os olhos de Jesus. Você pode repetir comigo, por favor? Amém. Não tire os olhos de Jesus. Uma coisa que eu creio, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, avô, avó, quando seu filho está de 1 a 3 anos, você não tira o olho dele de forma alguma. Eu lembro quando o Benjamin, ele começou a andar daquele jeito que parece que vai cair, né? Foi até engraçado, estava eu, minha esposa e minha sogra estavam junto no dia que ele deu os primeiros passinhos, e a gente fica com o olho fixo no bebezinho, naquela criança andando, porque nós nos preocupamos, nós queremos proteger a todo custo, a todo instante, nós queremos mostrar um auxílio ali para que, se caso ela caia, você já vai rapidamente e já socorre a criança. E nessa manhã, a partir dessa ilustração, nós olhamos para as coisas que nós nos preocupamos. E a Bíblia nos relata, em Mateus capítulo 14, versículo 22, sobre a história de um homem que ele precisava manter os olhos em Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Eu vou ler na NVT. Glória a Deus. Que diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que estamos aqui nesta manhã para te louvar e te exaltar, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos trazer, Senhor, assim, no espírito de revelação e sabedoria, Senhor, para compreender a mensagem que o Senhor deseja destinar a cada coração aqui nesta manhã, Senhor, começando pelo meu, papai. Eu peço, Espírito Santo, cumpra o Teu querer e faça a Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda a desatenção, tudo aquilo que o inimigo queira, Senhor, sufocar a Tua palavra. Nós clamamos em o nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir a Tua vontade, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, esse texto aqui é um texto conhecido e foi até citado pela pastora Vanessa durante a ministração do louvor, onde Jesus, ele após realizar uma multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação, ali juntamente com uma grande multidão, ele insiste aos seus discípulos e fala: seguinte,
entrem no barco e atravessem o mar, pois eu vou ficar aqui um período. Nós vemos aqui que Jesus, nesse período que ele fica, ele sobe ao monte para orar. E aqui tem uma lição maravilhosa para nós. Jesus ensinando para nós a necessidade de orar. Jesus sendo Deus, o Deus Filho, o Deus encarnado, aquele que estava desde o princípio, aquele que não tem início nem fim, porque ele é o alfa, o ômega, ele existe desde a eternidade. Esse Jesus, ele precisava passar tempo orando. Ele tinha tanta comunhão com o Pai, que ele não se contentava somente com os períodos onde realizava grandes milagres e maravilhas, mas ele passava tempo com o Pai orando. Uma coisa que eu e você precisamos a cada dia, orar mais, clamar mais ao Senhor. Nunca nós iremos chegar no período onde nós acharmos, não, já estou orando o suficiente, cheguei numa estatura de oração na minha vida cristã que agora está perfeita. Meu irmão, se arrependa, porque nós precisamos a cada dia buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. E o texto ele dá sequência, e Jesus, após ele passar esse período de oração, os discípulos dele estão no barco e estão ali naquela tempestade, uma tempestade onde as ondas estavam ali terríveis, onde o vento estava terrível, e eles mesmos sendo pescadores, homens ali que tinham um conhecimento para aquilo que eles estavam fazendo, que era ali guiar aquele barco, eles avistam distante um homem andando sobre as águas. E esse homem é Jesus. Jesus, então, ele anda sobre as águas. Ele vai ali e os seus discípulos, quando avistam aquela imagem, eles ficam perplexos e eles começam a se questionar entre eles, é um fantasma. Até porque, mesmo diante de todos os milagres que Jesus havia realizado até aquele momento, ele nunca tinha andado sobre as águas. Ele nunca tinha feito algo que desafiaria a física, que desafiaria todo o conceito humano que nós temos em relação, se você vai na água, você vai afundar. A visão dos seus discípulos estava até distorcida sobre quem era Jesus. Eles olham e eles falam, é um fantasma. Mas Jesus, ele grita e ele fala, não sou eu. E o que é lindo aqui, é que eu quero trazer para nós 3 jornadas, no qual eu e você, talvez estamos na primeira, talvez estamos na segunda, ou talvez estamos na terceira. Mas 3 jornadas da vida cristã, que são ilustradas aqui, nessa narrativa de Pedro andando sobre as águas. E a primeira jornada aqui que eu quero dizer é aqueles que estão no início da caminhada com Cristo. Jesus, ele chama Pedro e ele fala, Pedro, venha. Pedro, ele sempre muito ousado, Pedro, ele sempre muito ali um discípulo do Senhor, que ele não ficava ali contendo muito aquilo que ele tinha que falar, ele falava, ele expunha, ele colocava para fora. Ele era sincero até demais e errava bastante devido a isso. Mas esse Pedro, ele fala, se é o Senhor então, Jesus, então permita que eu vá até o Senhor. Ele se desafia diante daquela situação. E Jesus fala então para ele, venha, Pedro. E eu diria que o chamado de Jesus do homem parte dele. A primeira jornada aqui que eu quero dizer é aqueles que começaram a caminhar com Cristo. Não tem como nós iniciarmos a caminhada com Cristo se não for o Senhor nos chamando. Um dia você estava, talvez na igreja, talvez em outro lugar, mas um dia Jesus olhou para você e você falou, agora eu vi algo que realmente é verdadeiro, e eu quero agora estar com esse Jesus, e ele falou para você, venha. Ele convidou você para ir até ele.
Você tomou uma decisão, o Espírito Santo, ele veio, fez morada no seu coração, ele te convenceu e trouxe a você um arrependimento genuíno, no qual eu e você decidimos então, Senhor, eu te quero servir para sempre. O chamado parte de Jesus, mas é eu e você que temos então, que diante do chamado de Jesus, ir até Jesus. Jesus mesmo, ele fala, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Mas na caminhada com Cristo, nessa primeira jornada, se você se identifica, você é um novo convertido, você talvez está até fazendo curso de batismo, que teremos batismo em novembro. Tem alguém que está fazendo curso de batismo aqui? Amém, glória a Deus, que bênção. Você que está então na sua caminhada, início da sua trajetória cristã, eu já te dou um alerta. Vai surgir ventos, vai surgir tempestades. Os ventos e a tempestade, tá certo que hoje de madrugada teve uma tempestade, né? Não sei se você escutou. E essa semana alguns dias tiveram tempestades. Mas essas tempestades, elas são fáceis porque a gente usa um guarda-chuva, a gente entra no carro ou se cobre de alguma forma. Mas as tempestades que eu e você tem hora que enfrentamos, são as tempestades que não são físicas da chuva, mas são as tempestades que enfrentamos muitas vezes em nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, doenças, enfermidades, desemprego, tempestades, situações que elas vão surgir sim. Não estou sendo terrorista e não estou dizendo para você, você vai sofrer, não é isso. Mas eu estou te avisando daquilo que Jesus ele deixou para nós, o Evangelho, as boas novas, é para que nós venhamos a estar mais perto dEle, e estando mais perto dEle, nós iremos passar por mais aflições muitas vezes. Mas Ele disse para nós, Ele nos prometeu, tem de bom ânimo, eu estarei convosco todos os dias. Então a primeira jornada cristã é aqueles que estão no início da caminhada. Mas a mensagem que eu tenho para você que se identifica nesse grupo, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não desfoque os seus olhos da pessoa de Cristo Jesus. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te convidou para andar sobre as águas. O andar sobre as águas é a nossa vida com Cristo, diariamente. Nós não sabemos o dia da manhã, mas nós andamos sobre as águas, confiando e crendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia, então não tire os olhos de Jesus. A segunda jornada que eu quero trazer aqui para nós é aqueles que já caminham, mas começam então a reparar nas dificuldades. Pedro, ele olha e ele começa, o texto nos fala aqui, que no versículo 30, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Pedro, mesmo vivendo o impossível, eu creio que Pedro, ele não foi no primeiro passo que ele afundou, não foi no início que ele afundou, ele experimentou o sobrenatural, ele experimentou viver algo que era totalmente inédito na humanidade. Deus já tinha aberto o mar 2 vezes, o mar como também o Rio Jordão. Mas andar sobre as águas era a primeira vez. Pedro estava experimentando o sobrenatural no Senhor. Ele estava experimentando, e se nós pararmos para pensar, uma reflexão a partir da vida de Pedro, que Pedro ele deixou o barco. Uma coisa que eu e você, quando respondemos ao chamado de Jesus de ir até Ele, nós deixamos a nossa vida. Nós deixamos a nossa segurança,
Nós deixamos o local no qual nós temos domínio. Porque a vida com Cristo, ela é uma vida onde nós temos novidades, onde nós somos surpreendidos, onde muitas vezes nós ficamos aterrorizados, assim como Pedro. Mas nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor já realizou. Para pensar e ver como você era quando não era cristão. Quando você não tinha uma vida de comunhão com Cristo. A maneira como eu e você vivíamos. A maneira como nós agíamos. E olhe hoje agora. O que Jesus já fez por você. Quantos passos da sua caminhada você já está dando sobre as águas, no qual Ele é que te sustenta. Não é a sua força, não é aquilo que nós agimos, mas é o próprio Cristo que nos sustenta. Se não for Jesus, nós não teríamos nem iniciado, nem o apelo a gente tinha aceitado a Cristo. Se não fosse Jesus, nós nunca teríamos o desejo de estar na casa do Senhor. Se não fosse a pessoa de Cristo, nós nunca iríamos dizer não ao pecado. Porque pela nossa própria força nós não conseguimos. Nós não temos força suficiente para isso. Aleluia. Todos os dias, eu e você andamos sobre as águas, ao olharmos para a nossa própria insuficiência. Somos pecadores, falhos e não merecedores da salvação. Não temos méritos. Não é pelo que nós fizemos. É pelo que o Cristo fez naquela cruz. Na cruz do Calvário que está vazia. É pelo que o Senhor Jesus Ele fez. Nós somos insuficientes para alcançar o céu. Não temos mérito, não temos como atingir isso. Então a mensagem para nós, para mim e para você que se encontra nessa jornada, que começou a reparar nas dificuldades que você tem enfrentado, não tire os olhos de Jesus. Se você está aterrorizado, assim como Pedro, diante da situação que está te afligindo, eu te falo e o Senhor nos fala nesta manhã, não tire os olhos de Jesus. Aleluia. Mas nós temos também a terceira jornada. É a jornada daqueles que ficaram aterrorizados, daqueles que ficaram assustados e daqueles que começaram a afundar. Pedro, ele grita: Senhor, ajuda-me. No versículo 30, quando nós lemos a parte final, ele diz: Senhor, salva-me. Começou a afundar e gritou. Em outras versões, ele diz, na NVI, ele fala afundando. Pedro foi afundando, e ele grita: Senhor, salva-me. Precisamos ter a mesma atitude de Pedro, porque tem hora que estamos se afundando sim, mas falta para mim e para você levantarmos a mão e falar: Senhor, salva-me. Senhor, eu não consigo mais voltar para o barco, não tem como voltar para a vida que eu era antes, não tem jeito. A vida que eu era o próprio Senhor da minha vida, não tem mais jeito, eu tomei uma decisão por Cristo, não tem plano B mais, é só plano A. Então precisamos gritar e clamar: Senhor, salva-me. Aleluia. Muitas vezes eu e você estamos nos afundando com preocupações, estamos nos afundando sobre desafios que enfrentamos, pressões internas, externas, sentimentos, emoções, pecados, vícios, conflitos, inúmeras circunstâncias no qual nós não temos controle nenhum e ficamos aterrorizados. Pedro, eu creio que por ser pescador, ele talvez não era um Michael Phelps nadando, mas ele sabia se virar. Mas ele tinha total ciência que não era possível, pela força dele, voltar para o lugar que ele partiu. Eu e você
Já estamos andando sobre as águas, meu irmão. Não tem como mais a gente ficar olhando para trás e falar assim, mas minha vida quando não tinha Jesus era isso, era aquilo. Não! Temos que continuar. E precisamos ter essa mesma humildade de Pedro, de levantar um grito, um clamor e falar, Senhor, salva-me. Aleluia! Aleluia! Somente Jesus pode nos resgatar diante dessas coisas que nos aterrorizam. Somente Jesus pode nos salvar diante da tempestade. Somente Jesus pode nos dar força para continuar com Ele, para continuar caminhando com Ele. Somos insuficientes, eu já falei, nós não temos méritos, mas é em Cristo nós somos fortalecidos. E por isso, para nós que muitas vezes estamos nessa jornada 3 aqui, eu repito mais uma vez, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Mesmo que você agora já se encontra se afundando diante daquilo que você está enfrentando, diante daquilo que você está passando, mas a sua voz ainda tem força para gritar, e esta manhã é uma manhã que Deus escolheu para que nós venhamos a clamar, Senhor, salva-me. Não se contente. Não se deixe se afundar, igreja. Não se deixe, meu irmão e minha irmã. As circunstâncias estão difíceis, mas não permita que o seu fôlego acabe. Ainda você tem voz, ainda você pode gritar. Você não pode submergir novamente sozinho, mas você tem um Cristo que te chamou, venha, e que é o mesmo que falou, então venha. Ele está contigo, Ele vai te guiar, Ele vai te levantar. Oh, aleluia! Orecatara. Não permita que emoções conflitantes venham te afundar naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que o Senhor te escolheu. A Bíblia nos fala, tem uma promessa. Eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Você crê nessa promessa? É possível viver essa promessa na nossa força? Para viver essa promessa, a gente tem que confiar que a gente está andando sobre as águas. Eu e a Bruna temos o Benjamin 5 anos. E nós somos desafiados, mesmo ele com 5 anos, a instruí-lo no caminho que deve andar. Ele é bem questionador e desafiador. Mas nós somos, e além da nossa instrução, que não é isenta, nós precisamos fazer, corrigir, disciplinar, castigar quando necessário. Nós precisamos orar muito. Nós precisamos clamar muito para viver essa promessa. Hoje eu pude perceber, ontem na verdade, diante do quadro que nós tivemos antes de dormir, que foi muito difícil, que precisamos orar mais. Para que o Senhor se revele ao Benjamin. Para que o Senhor se mostre a ele. Eu e você, igreja, temos que comprar essa briga para a nossa família. Essa briga quem vai comprar é eu para minha família, é você para a sua família. Quem vai comprar essa briga para continuar andando sobre as águas é eu e você. Sacerdotes aqui presentes, homens, ou você que talvez, mulheres e mães aqui presentes, compre essa briga. Não deixe que o inimigo venha querer atrapalhar aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor te concedeu. Ele te deu uma bênção. Não transforme a bênção em maldição, mas confie que Ele está cuidando de todas as coisas. Continue caminhando e levante a mão quando necessário. Senhor, salva-me. Senhor, me ajude. Aleluia. Independente, igreja, de qual estágio que eu e você nos encontramos, a mensagem é a mesma. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Amanhã é segunda-feira e eu já te convido. Não vamos tirar os olhos de Jesus.
Quando estivermos a caminho do nosso trabalho, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos talvez na escola, faculdade, onde quer que venhamos a estar, venhamos a continuar olhando. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou confiando que Ele está comigo. Eu estou confiando que Ele está cuidando da minha família. Eu estou confiando que Ele está cuidando das minhas finanças. Eu estou confiando que Ele está cuidando da minha saúde. Aleluia! Aleluia! A minha e a sua independência, ela foi crucificada com Cristo, igreja. Ela está no barco. E não tem como mais retrocedermos. Não tem como mais desistirmos. Porque nós, quando não tiramos os olhos de Jesus, nós podemos ir lá para Hebreus capítulo 12. Que o escritor, ele nos dá um incentivo e uma instrução. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Você saiu do barco e você vai andando sobre as águas, o Senhor, Ele vai começando a te limpar. O pecado vai embora, os vícios vão embora, as situações elas vão indo embora, porque você está olhando em Jesus, você está com foco em Jesus, autor e consumador da sua fé. Aleluia! Por isso, igreja, repito mais uma vez para você sair com isso daqui decorado: não tire os olhos de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Espírito Santo, Ele sabe. E Ele nos trouxe essa palavra porque Ele tem um objetivo, para que eu e você venhamos a continuar olhando para Jesus, continuar crendo, confiando. Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está no controle de todas as coisas. A igreja se coloque de pé. Aleluia. O grupo de louvor, rapidamente, se puder louvar andando sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Faça uma reflexão. Senhor, qual jornada eu me encontro? Ou até mesmo, você pode dizer: eu me encontro andando sobre as águas e não estou reparando nada. Então, persevere, irmão. Não deixe isso tomar o seu coração como maneira orgulhosa, mas continue entendendo que não é pela nossa força que nós estamos andando sobre as águas, é sobre a ação do Espírito Santo de Deus, é sobre a palavra que Jesus nos disse: venha. Oh Espírito Santo, Jesus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Ah, Senhor, ah, Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te louvamos, Jesus.